Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo para falarmos do finalista da Libertadores da América e também, momentaneamente, o líder do Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo antes do duelo do Palmeiras com o Juventude, porque com a vitória do Flamengo em cima do Sport, o Flamengo está nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, na liderança do Campeonato Brasileiro. Será que vai continuar? A gente vai trazer todas essas informações. Vamos falar também sobre os lesionados do Flamengo. É verdade que eles podem não jogar a final da Libertadores, tem essa chance, tem esse risco. E quando eu falo lesionados, não é só o Pedro, não é só o Cebolinha. Carrascal e Jorginho estão no departamento médico do Flamengo. A gente vai trazer todas essas informações. Jorginho com uma lesão muscular considerada importante e o Carrascal com um problema na costela. Será que teve fratura? A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas agora vamos para as informações. Antes de trazer as informações dos lesionados, se eles podem desfalcar o Flamengo na final da Libertadores ou não, eu quero falar do jogo do Flamengo em cima do Sport, porque além dos 3 pontos, sejamos francos, eram 3 pontos extremamente esperados. A dúvida era, o Flamengo iria vencer de quanto? Como é que seria o roteiro do jogo? Porque eu não esperava nada mais do que a vitória. E, além dos 3 pontos, o Flamengo tem boas notícias aí que aconteceram nesse jogo. Vamos lá. O Samuel Lino voltou a jogar bem. Tudo bem, ele perdeu um gol ali, mas o gol que ele perdeu foi jogada construída por ele, em uma virtude dele. E depois ele deu um passe sensacional para Bruno Henrique. O Samuel Lino, ele foi contratado a pedido do Felipe Luiz para fazer isso que ele fez com o Bruno Henrique. Gente, o passe que ele deu para um dos gols do Bruno Henrique foi absurdo, absurdo. E na boa, não dá para o torcedor ficar pegando no pé do Samuel Lino. É o contrário, tem que apoiar. E é um jogador extremamente importante. Eu, particularmente, gosto do futebol do Samuel Lino. Acho que é um jogador que agrega demais. É óbvio que pode render mais. A gente sabe de tudo isso. Só que não adianta nada o torcedor ficar pegando o pé dele. Pelo contrário, é dar confiança, porque dando confiança ele vai crescer ainda mais de produção. Gostei da partida do Samuel Lino. Para mim é uma boa notícia. De La Cruz voltou a jogar bem. Para mim é uma ótima notícia, até porque o Jorginho vai ficar um longo período aí longe dos gramados. E o De La Cruz atua justamente na função e na posição do Jorginho. A gente sabe que a questão do De La Cruz é a parte física. Não dá para exigir do De La Cruz que ele jogue várias partidas consecutivas durante 90 minutos, mas é um jogador muito importante e ele jogou muito bem contra o Sport. Fez uma grande partida. É mais uma notícia boa. Outra notícia boa para você, torcedor do Flamengo, Felipe Luiz, para o Flamengo nesse momento. Bruno Henrique voltando a fazer gol. Olha, ele estava vivendo um longo jejum. O último gol dele havia sido no dia 25 de agosto. De lá para cá, 11 jogos sem balançar as redes. Vivendo fase terrível, sendo muito criticado. Eu mesmo critiquei. E ele voltou a fazer gol. E vocês lembram a última vez que ele tinha feito 2 gols em uma partida? Foi lá em fevereiro, dia 2 de fevereiro, na Supercopa do Brasil, quando o Flamengo venceu o Botafogo. Então, olha quanto tempo ele não fazia 2 gols em apenas um jogo. E a gente sabe que o Bruno Henrique sempre fazia isso nas temporadas anteriores. Era normal ver o Bruno Henrique fazer mais de um gol em uma única partida. Então, essa é outra grande notícia. A volta da confiança do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique tem algo que você não vai ao mercado, nenhum clube vai ao mercado comprar, negociar. Ele é um jogador extremamente decisivo. Isso é inegociável. Não tem como você chegar e comprar uma virtude como essa. E o Bruno Henrique tem. E na boa, gente, assim, em nenhum momento eu descartei o Bruno Henrique, sou totalmente contra descartar o Bruno Henrique. Agora, quando ele vai mal, tem que criticar, e quando ele vai bem, tem que criticar. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols em uma única partida, e contra o Sport, isso precisa ser dito também, o Sport é o pior time do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, inclusive na pontuação mostra isso, porque é o atual lanterna. Não é porque ele voltou a fazer 2 gols que pronto, o velho e bom Bruno Henrique voltou, agora ele é o reserva imediato do Pedro. Não é isso. Eu não penso dessa forma. Eu penso da seguinte forma, é o retorno da confiança.
porque é um jogador extremamente importante. Estamos falando de um ídolo da instituição do Flamengo, ídolo para muitos, meu ídolo também, isso não nego para ninguém. Mas isso não quer dizer que, pronto, achamos o substituto imediato do Pedro. Não é isso. O que eu fico feliz é um jogador voltar a fazer gol, embora ele tenha perdido um gol no primeiro tempo ali. Nossa senhora, praticamente um pênalti que ele perdeu. Mas enfim, pelo menos essa é a outra boa notícia. Outra grande notícia, Arrascaeta tá jogando muita bola, fez um golaço de falta. E olha, gente, é um privilégio ver Arrascaeta no Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, você bote isso na sua cabeça. Você está tendo a oportunidade, você está tendo o privilégio de assistir um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele tá jogando muita bola, fez um golaço de falta. Para mim, é o maior gringo da história do Flamengo, maior estrangeiro da história do Flamengo. E agora é também o maior artilheiro, o estrangeiro com mais gols, ao lado do Doval, o argentino Doval, com 94 gols. É isso mesmo, ele igualou o Doval e questão de tempo para ele ultrapassar o Doval. Só nesse ano, o Flamengo tem mais pelo menos 9 jogos, porque se for campeão da Libertadores, vai para o Mundial e bota aí pelo menos mais 3 jogos. Então, em 9 jogos, eu acredito que o Arrascaeta irá fazer um e aí vai ultrapassar o Doval, sendo o maior estrangeiro artilheiro, ou melhor, o estrangeiro artilheiro da história do Flamengo aí, sem sombra de dúvidas. E o Arrascaeta, ele tem 345 partidas, então, ou seja, em 345 partidas ele fez 94 gols e ainda deu 104 assistências. O Doval, que defendeu o Flamengo em 2 passagens, fez 263 partidas. Então, essas são as boas notícias aí do Flamengo, além da vitória em cima do Sport, que pressiona demais o Palmeiras, rival do Flamengo, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, vamos para as notícias ruins, gente, porque é o seguinte, ontem, embora não tenha gravado vídeo aqui, mas apuração nossa, quando eu soube disso, o Jorginho realizou exames médicos, constatou lesão muscular, e aí publiquei nas minhas redes sociais, e alguns minutos depois o Flamengo divulgou uma nota oficial confirmando a informação e disse o seguinte: o meia realizou o exame de imagem que apontou lesão muscular na coxa direita, segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. E aí se tornou um desfalque, não só para o jogo contra o Sport, mas para vários jogos. Porque, segundo a minha apuração, inclusive postei nas minhas redes sociais também, a resposta que eu tive sobre a gravidade da lesão foi uma lesão importante, não foi tão grave, mas é uma lesão importante, nada que comprometa, em princípio, para a final da Libertadores, mas ficará fora de alguns jogos. E segundo essa pessoa disse o seguinte: acho que volta uma semana antes, vai depender dele. Fecha aspas aí, para essa minha apuração. Galera, é o seguinte, independentemente, eu acho que ele vai estar à disposição para a final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, daqui a 27 dias. A questão é, será que ele vai estar no melhor ritmo de jogo, na melhor forma física? Isso é importante também. Eu não tenho dúvida que o Jorginho vai fazer um esforço absurdo e ele será preparado para a final da Libertadores. Se ele voltar, vai ser no jogo anterior à final da Libertadores. Mas a dúvida é, ele vai chegar no melhor ritmo de jogo possível, na melhor forma física possível? Essa é a grande dúvida. Torcer porque estamos falando de um dos principais jogadores do time do Flamengo, sem sombra de dúvida. O Jorginho é muito importante e torcer para ele ficar 100% para essa final da Libertadores. Até lá, o Flamengo tem o Everton Araújo, tem o De La Cruz, tem o próprio Saúl, tem o Pulgar, tem o Alan, outro jogador da função também, mas o Jorginho tem que ser preparado para a final da Libertadores. Outro jogador que preocupa, Carrascal, esse se machucou no jogo contra o Sport. O Flamengo emitiu o seguinte comunicado durante essa madrugada: substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3, Sport 0, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Vamos para as apurações. Perguntei para a pessoa do Flamengo: foi grave? Essa pessoa respondeu o seguinte: se tivesse sido fratura, Vene, seria muito grave. Não acredito que seja dúvida para a final da Libertadores,
Você já travou as costas, Vene? É basicamente isso, algo mais simples. É outro também que eu acho que vai estar à disposição para a final da Libertadores, porque não foi uma lesão grave, embora ele tenha saído do jogo, tenha ido para o hospital realizar os exames, mas será que chega da melhor forma física possível? Essa é a grande questão. Não adianta só o cara estar apto ou à disposição para entrar em campo. A preocupação também tem que ser em relação a ritmo de jogo, condição física de jogo. Mas eu acho que o caso do Carrascal é menos pior do que o caso do Jorginho, pelo que a pessoa deu a entender. Para finalizar nossa lista aí, Pedro, galera. Pois é, o Pedro é uma incógnita também, tá? É um jogador que teve a fratura lá no antebraço. Ele não está treinando com os demais companheiros, vocês já sabem. E eu vou ler aqui, porque eu perguntei, beleza, ele não está treinando, mas ele está totalmente parado. Aí a pessoa do Flamengo me falou o seguinte, não, ele não está totalmente parado, Vene. Ele está fazendo bicicleta, que é aquela bicicleta ergométrica que vocês conhecem, e malhando a parte inferior, ou seja, as pernas, porque o braço ele não pode utilizar. Então, opa, caiu minha capinha aqui, foi mal, galera, ao vivaço. E ele não pode ter qualquer tipo de movimento no braço por enquanto, segundo essa pessoa do Flamengo. Então, o Pedro é outro que eu acho que também vai chegar, que vai ficar à disposição para a final da Libertadores. Eu acho isso, que vai fazer um grande esforço. Não tem como eu cravar. Gente, ninguém pode cravar isso. Ninguém mesmo, nem os médicos do Flamengo podem chegar e dizer para o Pedro, ó, Pedro, você vai estar pronto para a final da Libertadores. Tudo depende de como vai ser a recuperação dele. Agora, eu acho que vão fazer de tudo para ele ficar à disposição. E ele ficando à disposição, ele não vai estar na melhor forma física. Isso é fato. Ele não vai chegar no auge da forma física e também do ritmo de jogo. Isso é fato. Mas pelo menos você ter o Pedro à disposição já seria uma baita notícia. Lembrando, Gonzalo Plata não estará à disposição da final por conta do cartão vermelho extremamente injusto que ele sofreu contra o Racing. É um jogador que a gente pouco fala, mas a gente, eu sempre falo, é um jogador muito importante para o Felipe Luiz, pela parte técnica, pela parte física e pela parte tática. É um jogador que faz um papel muito importante nesses 3 pontos. Fisicamente falando, muito intenso. Taticamente falando, porque ele tem uma boa leitura de jogo e para o Felipe Luiz isso é ideal. E tecnicamente, porque é um jogador bom também. Muito bom, por sinal. Vai fazer muita falta. E aí é torcer para esses 3, Jorginho, Pedro e Carrascal, chegarem bem fisicamente para a grande decisão no dia 29 de novembro. Até lá.